O silêncio que se abate sobre o Vaticano não é apenas a ausência de um líder, mas o prenúncio de um enigma que ecoa através dos séculos. As profecias ancestrais, sussurradas em latim e hebraico, lançam sombras sobre o conclave de 2025, um evento que pode moldar o destino da Igreja Católica e talvez do mundo. Seria o próximo Papa o cumprimento de antigas previsões, o Papa Negro, o último pastor antes do abismo, ou o início de uma nova era, marcada pelo retorno do Messias? As profecias de Malaquias, no século XII. São Malaquias, em uma visão profética, descreveu uma sucessão de 112 papas, culminando em Petrus Romanus. Francisco, o 12º Papa, teria sido o último elo dessa corrente? A profecia de Malaquias, com sua advertência sobre a destruição de Roma, paira como uma espada de Damocles sobre o conclave de 2025. Contudo, a precisão das descrições diminuiu após o século XVI, levantando questões e novas interpretações. Será o próximo Papa o catalisador desse apocalipse, que destruirá Roma ou a Igreja com caminhos na direção de uma ordem mundial global? O Papa escolhido dará continuidade nos caminhos que seguiu Francisco na direção dessa ordem mundial, que desviou o que pregava Jesus Cristo e que Pedro transmitiu por gerações e sucessões papais? Ou teremos um novo líder da Igreja Católica, capaz de guiá-la através das tempestades dos nossos dias para o retorno às origens dogmáticas da fé cristã? Seria Francisco, o próprio Petrus Romanus, um romano por linhagem que, com a sua morte, abriu caminhos para o fim? É o que veremos num futuro muito próximo. A profecia de Melquisedeque. Em paralelo, temos a figura enigmática de Melquisedeque, o rei sacerdote sem genealogia, que emerge das sombras das escrituras, tanto hebraicas quanto cristãs. Melquisedeque surge nas antigas escrituras após a vitória de Abrão, ainda não chamado Abraão, sobre reis inimigos. Diz o texto: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14-18. Ou seja, ele era rei de Salém, tradicionalmente identificada como Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, antes mesmo do sacerdócio levítico existir. O que significa que ele viveu na época de Abraão, aproximadamente entre 2000 e 1800 antes do nascimento de Jesus Cristo. Em Hebreus 7, o autor compara Melquisedeque com Jesus, mostrando que seu sacerdócio é superior ao levítico, pois não tem genealogia registrada, não tem início nem fim registrados. É rei de justiça e de paz, significados de seu nome e cidade. Abraão lhe pagou dízimos, o que implica a sua superioridade espiritual. Diferente dos sacerdotes descendentes de Levi, Melquisedeque não pertence a nenhuma tribo registrada. Isso é um paralelo direto com Jesus, que também não era da tribo de Levi, mas de Judá. Portanto, a sua ordem sacerdotal eterna, que transcende a sucessão levítica e, por implicação, a petrina, levanta questões profundas sobre a natureza da liderança espiritual nos últimos tempos. Se Francisco for interpretado como o Papa Negro de alguma forma, seja por sua ordem jesuíta ou por suas ações, e se a profecia de Malaquias estiver próxima de sua conclusão, poderíamos estar à beira de um período sem precedentes. As escrituras judaicas messiânicas e as interpretações cristãs do retorno de Cristo frequentemente precedem esse evento como um tempo de grande tribulação e possíveis sinais dentro da liderança religiosa. Seria este Papa Negro final, Francisco ou seu sucessor, como o cardeal Robert Sarah, um candidato proeminente de origem africana, levantando intensas especulações sobre uma interpretação literal da profecia? Quem será o último líder antes do retorno do Messias? O conclave de 2025, à luz dessas profecias interconectadas, poderia ser um divisor de águas, marcando não apenas a escolha de um novo pontífice, mas potencialmente sinalizando o cumprimento de antigas visões sobre o fim dos tempos e a vinda do reino. Mas a questão permanece:
A ordem sacerdotal eterna de Melquisedeque aponta para uma liderança que transcende a linhagem papal tradicional, preparando o caminho para um novo tipo de reino espiritual com o retorno de Cristo. O juízo iminente e a cidade em ruínas. No entanto, a profecia termina com estas palavras: "E quando esses eventos estiverem completos, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo." O fim. Essa frase final, breve mas devastadora, marca mais do que o fim de uma mera lista de papas. Marca o fechamento de uma era. A cidade das 7 colinas não é apenas uma metáfora. Apocalipse 17 também fala de uma cidade construída sobre 7 colinas. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Essa cidade não é mistério. É Roma. A mesma Roma que Malaquias descreve como destinada à destruição após o reinado do último Papa. Uma cidade que testemunhará julgamento, purificação e possivelmente o colapso de toda uma época. E, de acordo com a profecia, a cidade será de fato destruída, não necessariamente por fogo ou guerra. A destruição pode ser algo mais sutil, algo espiritual. De fato, a mensagem central dessa profecia não é simplesmente a destruição. Ela termina com um aviso: o terrível juiz julgará seu povo. Ecos proféticos e a sombra do anticristo. O último Papa seria o guardião final da Igreja antes do juízo final. Mas a morte do Papa Francisco não apenas fechou um capítulo, abriu uma rachadura, liberando uma incerteza que agora se espalha pelo mundo como uma sombra silenciosa. Porque se Francisco realmente foi, como muitos acreditam, o último Papa profetizado, então o que vem a seguir não é meramente uma eleição, mas um salto para o desconhecido. A pergunta que paira agora é: o que acontece depois? Haverá outro Papa legítimo? Ou o trono de Pedro será ocupado por um impostor? Para muitos, a resposta é clara: quem vier depois não será um pastor, mas sim um lobo em pele de cordeiro. Estudiosos da profecia e do livro do Apocalipse apontam inevitavelmente para uma figura. O sucessor de Francisco será o falso profeta, aquele mencionado em Apocalipse 13, que surge com aparência gentil e devota, mas fala palavras como as de um dragão. Ele tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Sua missão não será salvar, mas enganar. As perguntas se acumulam, e entre elas, 2 ideias perturbadoras ecoam avisos que não podemos mais ignorar. Se Francisco foi realmente o último Papa, quem é o próximo? Poderia esse novo líder ser aquele que prepara o caminho para o anticristo? A profecia de São Malaquias não está isolada. A própria Escritura tem advertido por séculos, descrevendo o que hoje parece se desenrolar diante de nossos olhos. O apóstolo Paulo advertiu claramente em sua carta aos Tessalonicenses: antes que venha o fim, haverá apostasia, e o homem do pecado será revelado. O próprio Jesus, em Mateus 24, foi ainda mais direto. Disse que antes do fim haveria guerras, fomes, doenças e terremotos. Chamou esses eventos de o princípio das dores. Basta olhar ao redor. Pandemias globais, desastres naturais, nações à beira da guerra, corrupção moral e espiritual se espalhando como um vírus invisível. Não é coincidência, é uma sequência. Por anos esses versículos pareceram avisos distantes. Hoje, após a morte de Francisco, parecem mais próximos do que nunca. Tudo isso foi escrito. A fé será traída e o homem do pecado será revelado, o falso líder que se apresentará como enviado por Deus. Prezados, neste conclave poderá haver surpresas, mas está entre 12 cardeais o cumprimento das profecias. Ou será reestabelecida a ordem apostólica deixada por Jesus Cristo e seguiremos em frente, ou teremos o prenúncio do fim dos tempos, com o retorno triunfal de Jesus Cristo para derrotar o anticristo. O fim dos tempos e o retorno triunfal de Jesus Cristo são conceitos centrais na escatologia cristã, baseados em passagens bíblicas como o livro do Apocalipse, os Evangelhos e as cartas de Paulo. Sua interpretação varia entre denominações cristãs, mas há elementos comuns que, segundo a Bíblia, já acontecem.
e que acenam para o fim dos tempos: guerras, fomes e pestes, apostasia, abandono em massa da fé e falsos profetas. Neste conclave poderá surgir a pedra fundamental das profecias antigas: o surgimento do anticristo, um líder enganador em oposição a Cristo, e com isso haverá a grande tribulação, com períodos de caos e perseguição aos fiéis cristãos. Sinais cósmicos serão notados. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Para os católicos, profecias como as de Fátima e La Salette também alertam sobre tempos de prova antes da renovação final. Caso tenhamos um novo Papa identificado anticristo ou aliado ao anticristo, líder de uma nova ordem mundial global, segundo as profecias, serão tempos do arrebatamento, quando Jesus voltará nas nuvens para resgatar seus seguidores vivos e mortos. Será a sua segunda vinda, mas de modo triunfal. Cristo descerá visivelmente com exércitos celestiais, derrotará o anticristo e reestabelecerá o seu reino. Julgará as nações e separará justos e ímpios. Os mortos serão julgados segundo suas obras. Criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor ou morte. A Jerusalém celestial descerá, simbolizando a união definitiva entre Deus e a humanidade. O fim dos tempos não é apenas sobre destruição, mas sobre redenção. O retorno de Cristo representa o triunfo definitivo do amor e da justiça divina. O fim do mundo não é seu extermínio, mas sua transfiguração. Este conclave pode definir o destino da humanidade. No próximo vídeo, revelaremos os 12 cardeais favoritos, segundo fontes secretas de Roma, e cardeais que quebraram o silêncio. Quem será o escolhido? Um santo, o anticristo, o Papa Negro? E inscreva-se agora para não perder esta revelação crucial. Deixe seu like e compartilhe. O mundo precisa saber a verdade que está por vir. E lembre-se, quando a fumaça branca subir aos céus e quando os sinos do Vaticano tocarem novamente, o jogo já estará em andamento. Você está preparado?